Alegria, alegria, bom dia! Hoje é 1º de maio de 2023. Eu estou aqui passando para refletir algo que eu estava comentando agora há pouco com a minha esposa, sobre a reflexão do que é o Dia do Trabalho, né? O Dia do Trabalho comemorado mundialmente, uma data que remonta a 1886, enfim, tem mais de 130 anos que se comemora essa data, é um marco de reivindicações, é um marco de um novo ciclo, reivindicações, manifestações, comemorações, enfim, é uma data comemorada não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, é bom lembrar por que existe o Dia do Trabalho, exatamente para marcar este momento, esta virada, esse novo ciclo que começou lá atrás. Mas e o que é o Dia do Trabalho para você? Qual a sua relação com o trabalho? A sua criança interior? Como é que você vivenciou na sua família a relação do capital e trabalho? Como é que eram as coisas dentro da sua casa, quando você era lá na infância? Qual era a sua conexão com o teu pai e a tua mãe em relação ao trabalho? Isso faz parte de um movimento sistêmico, né? Mas antes de entrar profundamente nesse assunto, eu pediria para você deixar o seu like aqui. Se você não é inscrito, se inscreva, isso é muito importante, não só para difundir o canal, mas para levar essa mensagem para quem é de direito. De repente, você bateu o olho, ouviu alguma coisa, falou, isso, né? Mas encaminha isso para alguém, porque isso está ligado àquele aspecto, aqueles padrões que a gente adquire na nossa infância e que impactam no eu adulto. Então, a grande diferença, a grande sacada, essa reflexão, eu sei que estou vindo aí de um feriado aí, cheguei hoje, enfim, a gente aproveita o feriado prolongadão, enfim, mas cabe sim um momento para refletir, e esse insight veio na minha cabeça e deu vontade de falar, e esse aqui é o momento. Qual a sua relação com o trabalho? Teu pai lidava com o trabalho de que maneira? Como é que você via isso? Como é que você via sua mãe no trabalho? Porque o trabalho não é só aquele do industrial, aquele que está lá com a carteira assinada. O trabalho tem a ver com a nossa jornada, com a nossa prosperidade. Ele nos remete a várias reflexões. Como é que era esse ambiente? Como é que você via isso? Eu vou falar de mim mesmo. Meu pai era lavrador, depois se formou como pedreiro e tal. Meu pai trabalhava muito. Então não tinha esse negócio do feriado, o dia de trabalho. A maior parte do tempo ele estava trabalhando, né? A minha mãe nos afazeres da casa também, enfim. Qual é a relação que você tem com o trabalho? O que você vivenciou? Qual o ambiente, né? E isso tem a ver com o que você é hoje. E aí, de repente, em algum momento na minha vida adulta, eu me tornei aquele asfixiado do trabalho, que não tinha nem tempo para comemorar o dia do trabalho, nem para refletir. Hoje sim você vai tomando uma consciência, vai amadurecendo e você vai dosando que você precisa ter um equilíbrio na sua vida. Nem ser aquele workaholic que trabalha, que meu pai era ele. Pouco eu via ele porque ele estava sempre trabalhando. Meu irmão, que seguia muito ele nas construções, tal, que é mais velho, enfim, mas era trabalho, e realmente era talvez necessário, era o que ele tinha para fazer, era o melhor que ele fazia. Esse não é julgamento, mas é para você refletir, porque isso tem a ver com prosperidade e você pode fazer diferente. O que você vive do seu trabalho? Você fica toda hora falando do seu trabalho ou fica realmente trabalhando, se ocupando dele? Eu sei que a gente precisa colocar
a prosperidade, a gente tem que ter o lado financeiro, o sustento da família. E se não fosse aquele trabalho do meu pai, talvez eu não seria a pessoa que eu sou hoje, né? Essa reflexão, essa tomada de consciência que eu peço para você refletir. Óbvio que veio muitas bandeiras hoje, tem o mundo, né? Não é só o Brasil, o mundo comemora, o mundo tem manifestações, tem reivindicações e corretas, mas quero focar um pouquinho antes, que começa dentro da própria nossa casa, né? Lá atrás, quando se houve uma ruptura, onde houve uma conscientização do capital e trabalho, da escravidão, enfim, da servidão, foi uma quebrada de ciclo, né? Todo mundo trabalhava nas fazendas e aí houve a profissionalização, houve um período grandioso para isso. E isso, com certeza, refletiu com os nossos filhos, netos, ou seja, eu sou fruto desta geração, você está me ouvindo aí, é fruto dessa geração. Qual é a nossa relação com o trabalho? O equilíbrio entre o capital e o trabalho, entre o lazer, entre aproveitar. E também tem aquele padrão que a gente criou. Será que eu continuo sendo workaholic como foi o meu pai? Ou não, eu me rebelei e estou levando deixa a vida me levar, vou levar a vida numa boa, bem tranquilo, não vou fazer nada, e esperando que os outros venham me ajudar, estou sempre ali em dificuldade. O trabalho, tem várias frases, dignifica o homem, parece uma frase muito feita, muito falada, mas o trabalho faz parte do nosso equilíbrio. E não é só o trabalho remunerado que eu estou falando. Estou falando da tarefa dentro de casa, as rações dentro de casa. O simples fato de lavar a louça, ou de varrer, de ajudar a esposa ajudar o marido, entender também o trabalho, os pequenos reparos. E aí, qual é a relação que você tem com tudo isso? Em que ambiente você foi criado e como que você tratou tudo isso? Então eu convido você para fazer essa reflexão nesse dia que é muito importante, né? Que é onde a gente trata essa relação aí. Hoje em dia nós temos possibilidades, dar um Google aí, sair pesquisando de tudo, mas a gente também tem que ter uma reflexão. Até onde isso é importante, faz necessidade, até onde a gente tem um equilíbrio natural. Isso se faz sentido, obviamente, de acordo com a idade que a gente tem, a gente está mais energeticamente equilibrado, um pouco menos, a gente, enfim, gasta mais energia com isso. E aí nós temos várias fases, não vou me aprofundar nisso na nossa vida. Estou me referindo à minha criança interior. O que ela via? Qual o ambiente que ela foi criada? Como é que ela interpretou tudo isso e como é que ela aplica hoje no eu adulto? E mesmo porque a vida é um ciclo, é um equilíbrio. A gente nasce, cresce, vive e depois a gente começa aí a terceira idade, começa a refletir sobre isso. Estou muito bem à vontade para falar desse tema. A terceira idade está aí batendo na minha porta aí, tum, 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 tum. E aí me dá essa tranquilidade de fazer essa reflexão, de olhar um pouquinho os padrões que eu criei, que eu exercitei e aquilo que eu quero para minha vida. E aí eu peço para você fazer o mesmo. Qual é o equilíbrio que você está fazendo? O trabalho, ele é importante, sim. Não é, já vou repetir de novo, não é o trabalho só remunerado. As garantias, os direitos, os deveres, não é a exploração, que a gente também tem que saber se colocar. E o tema trabalho está na nossa vida. Faz parte aí da nossa herança hereditária, de como os nossos antepassados viveram, vivenciaram isso, e também nas nossas relações. E aí eu falo, não é só essa, como é que é o meu padrão em relação ao trabalho, como é que eu sou dentro do meu ambiente de trabalho, né? Eu sou aquele cara que cobra com o trabalho, e não paro para pensar o que está acontecendo à minha volta, né? Na minha cidade, a revolução industrial, a revolução digital que nós estamos por aí.
abrir a mente, porque de repente nós estamos vivenciando um novo ciclo, um ciclo em constante mudança, mas às vezes na nossa vida estou muito bem tranquilo, porque eu sou antes do computador, eu sou antes do celular. Então hoje em dia você pega o celular aí, você, né, a informação é muito rápida. Qual é a relação do trabalho? O que você imagina, o que você vivenciou, em que ambiente você foi criado e o que você está trabalhando com isso. Então, esse momento de hoje, né, não só para comemorar um novo ciclo que se começa, uma nova época que nós estamos vivendo, né, mas é um momento de reflexão. Não é só de ir lá na praça brigar por causa de uma bandeira X, Y, H, enfim. Isso nós temos que brigar sim pelos nossos direitos, pelos nossos deveres, as nossas obrigações, o nosso equilíbrio, né? E aí, mas ele começa lá dentro do meu eu interior. Começa aqui dentro de casa. Como é que eu trato com tudo isso? Como é que eu lido com tudo isso? Gente, prometi falar mais ou menos uns 10 minutinhos e fica aí uma reflexão, né? Minha comemoração para esse dia aqui. Não é nacional, é internacional do trabalho, comemorado em vários lugares do mundo, no mundo inteiro, na verdade, é um feriadão mesmo, mas é um convite para reflexão. Óbvio, assar ali uma carninha, trabalhar com os amigos, contar história, comemorar, beleza, mas cabe também aí um minutinho de reflexão, olhar as nossas essências, os nossos ancestrais, como é que era a relação deles com o trabalho, como é que tudo isso surgiu. E isso pode fazer a diferença para você hoje. Você assentar a sua ideia, tomar consciência e agir, e mudar, se for o caso, se fizer sentido para você. Qual é a relação do trabalho na sua vida pessoal, independente da sua profissão, independente da sua formação. Isso não tem nada a ver com formação, né? Porque aí você vai abraçar a causa, vai abraçar o trabalho que mais lhe agrada, obviamente pensando em remuneração. Gente, eu agradeço do fundo do meu coração estar aqui, né, parabenizando o Dia do Trabalho, mas convidando vocês para esta reflexão. E se fizerem sentido para vocês, propaguem essa ideia. Pensa aí um momentinho, deixa aí os comentários como era a sua visão do trabalho lá na primeira infância, quando você olhava para papai, para mamãe, para os cuidadores de você, para as pessoas à sua volta. E aí, qual é o efeito na sua vida adulta de tudo isso? Gente, obrigado mais uma vez. Deixe o seu like, deixe os seus comentários, se inscreva no canal, divulgue aí o meu canal. Espaço Quântico Colibri está aí de portas abertas para que a gente faça essa mudança, essa reflexão. E ele trabalha todos os campos físicos, emocionais, espirituais. E está aí para ajudar, para contribuir. Vem com a gente. Obrigado. Um bom dia.